Neste vídeo, efetuaremos a resolução do caderno de prova do concurso público da Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul. A banca foi realizada pela Fundatec no ano de 2010 para o cargo de assistente técnico manutenção de linhas. Essa é a capa do caderno de provas. O link para download estará na descrição do vídeo. Neste vídeo, efetuaremos apenas a resolução das questões relacionadas aos conhecimentos específicos. As questões de matemática e informática eram comuns a outros cargos e já foram resolvidas em outros vídeos desta playlist. Questão número 31. Para designar quantidade de carga elétrica, intensidade de corrente elétrica e potencial elétrico, utilizam-se, respectivamente, as seguintes unidades. Então vamos ver. Como é que a gente faz a medida de carga elétrica? Carga elétrica é dada em Coulomb, representado pela letra C. Intensidade de corrente elétrica é em ampere. E potencial elétrico é em volts, letra V. Então vamos ver aqui, ó. Precisamos de Coulomb, ampere e volt. Temos aqui na letra E, Coulomb, ampere e volt. Resposta correta da questão, letra E. Questão número 32. Pode-se afirmar que em um circuito em que todos os elementos estão ligados em série. Então vamos fazer aqui um circuitozinho bem simples, onde todos os elementos estão ligados em série. Fazer aqui 3 resistores ligados em série a uma fonte de tensão. Número 1. A resistência total do circuito é igual à soma de todas as resistências do circuito. Bom, resistência total é a resistência equivalente. Em um circuito série é igual à soma das resistências, então a 1 aqui está correta. Número 2. A tensão sobre todos os elementos do circuito é a mesma da fonte. Essa daqui está errada. Porque se eu tenho uma fonte aqui, por exemplo, com 10 volts, a soma dessas 3 resistências terá que dar 10, mas nenhuma poderá ser igual a 10. Só seria válido isso se os circuitos estivessem em paralelo. Se os circuitos estivessem paralelo, aí sim, as resistências aqui, ó, teriam todas a mesma tensão da fonte. Número 3. A corrente que passa por todos os componentes do circuito é a corrente total drenada pela fonte? Correto. Como ele está em série, esta corrente aqui, ó, será a corrente que passa por todos os elementos. Então, corretas 1 e 3. Quais estão corretas? Na letra C, apenas 1 e 3. Resposta correta, então, aqui é a letra C. Questão número 33. As chamadas perdas por efeito Joule em um circuito elétrico ocorrem devido. Só lembrando que efeito Joule basicamente você tem um resistor que quando ele é atravessado por uma corrente elétrica, ele dissipa a potência na forma de calor. Então vamos ver, aqui é devido. Letra A, ao campo magnético criado ao redor dos condutores, que se opõe à passagem da corrente. Não, isso aqui não é Joule. Está errado. Letra B, ao calor produzido pela passagem da corrente elétrica através dos condutores do circuito? Sim. Então, mesmo que você tenha um cabo sem resistência, o próprio cabo já é uma resistência elétrica. Então, você tem dissipação por Joule no próprio cabo. Letra C, a ressonância produzida pela frequência que gera harmônicas no circuito? Não, isso aqui também não tem nada a ver com o Joule. Letra D, ao campo elétrico produzido no entorno do condutor pela tensão, que tende a atrasar a corrente elétrica. Também não tem nem o que analisar aqui. E letra E, ele diz que é devido à histerese, fenômeno que ocorre quando a corrente que circula pelo condutor inverte o seu sentido. Não. Histerese é perda em transformador, aqui não. Resposta correta, então, é a letra B. Questão número 34. Os dispositivos de manobra e proteção são classificados como dispositivos de alta tensão, quando projetados para emprego em circuitos cuja tensão de linha seja superior a. Esta questão aqui, ela faltou dizer se é corrente alternada ou contínua, porque é o seguinte, existem normas que tratam de baixa, média e alta tensão, porém a norma NR10, ela não entende como média, ela só considera como baixa ou como alta. E 1000 volts em corrente alternada, ela já considera como alta tensão. Então vamos considerar que ele quer falar de corrente alternada, e aí passa a ser certo a alternativa da letra C, 1000 volts. Questão número 35. A força eletromotriz Fem
utilizada para designar quantidades de tensão induzidas nos terminais de um condutor quando ele é movimentado no interior de um campo magnético, pode ser definida como A. Então, se nós tivermos aqui uma região com campo magnético e a gente passar nesse sentido aqui um condutor, quando ele atravessar esta região de campo, ele vai ter entre os seus terminais uma força eletromotriz. Ele quer saber o seguinte, essa força pode ser definida como, letra A, soma das diferenças de potencial de todas as cargas de um campo eletrostático? Correto. Essa força é a soma de todas as diferenças lá, tá? Vamos ver a B. Diferença entre as cargas positivas e negativas de um determinado campo magnético? Não, nem pode ser do campo magnético. C. Soma das forças de atração das cargas de um determinado campo magnético? Isso aqui também não é FEM. D. Soma de todas as cargas disponíveis em um condutor de cobre? Não, quando você soma as cargas você não tem FEM. E a letra E. Diferença de potencial entre os dois polos? Sim, só que a diferença de potencial aqui entre os dois lados do cabo. Então isso aqui também está errado. Não é isso aqui. Basicamente, ele quer saber que a força eletromotriz ela é definida como a soma das diferenças de potencial de todas as cargas de um campo. Aqui dentro vai ter uma força elétrica. E isso aqui vai dar origem a FEM. Resposta correta, então, é a letra A. Questão número 36. Em dias secos e frios, é comum o motorista levar um choque ao encostar-se na carroceria do automóvel após um deslocamento. Tal fenômeno se deve. Então, seco e frio aqui, ó, ele já cita, principalmente nesta condição, há muito choque, principalmente quando você encosta em um carro que estava em movimento e parou, ou em alguma peça de plástico que passa em contato com outro material. Esse choque é um choque por descarga eletrostática. Então vamos ver, ó, tal fenômeno se deve, letra A, ao acúmulo de cargas positivas na estrutura produzidas pela bateria do carro. Não, o carro está lá isolado, isso aqui está errado. Letra B, a força eletromotriz induzida na estrutura metálica do carro por algum campo magnético. Isso aqui também não é o motivo do que gera o choque que ele citou acima. Letra C, ao excesso de carga gerado pelo alternador do carro, quando a bateria já está com a carga plena. Totalmente errada também. Letra D, a descarga da eletricidade estática acumulada na superfície do carro em consequência do atrito desta com o vento. Correta. Você tem um veículo, vou fazer um veículo aqui, você está andando, o atrito com as moléculas de ar aqui que passam pelo carro, causam, por atrito mesmo, um carregamento eletrostático do carro. Como o carro ele tem pneu de borracha, ele está isolado. Quando você desce do carro, você coloca os dois pés no chão. Quando você bate na lata do carro pelo lado de fora, você aterra o carro e descarrega essas cargas eletrostáticas. Então é por isso que você toma choque. Então, letra E, a força eletromotriz gerada pelo alternador do carro. Todas as outras aqui, ele citou o carro em si, com algum componente, mas não é. É o atrito dele com o vento. Resposta correta, então, é a letra D. Questão número 37. Considerando que todos os componentes do circuito da figura são ideais e que a chave S está fechada, pode-se afirmar que... Então, ó, temos aqui um circuito com uma fonte de tensão, uma lâmpada e um resistor aqui com resistência variável, ou seja, um potenciômetro. Vamos ler aqui o que ele diz na 1. À medida que deslizamos o contato P sobre o resistor variável R na direção da extremidade número 1, o brilho da lâmpada L1 aumenta. Então, na primeira, ele quer dizer o seguinte, quando a gente movimentar o P para baixo, ele quer saber se a lâmpada L1 aumenta o brilho. Vamos ver se é verdade. Quando a gente baixa o potenciômetro nesse sentido, a gente está diminuindo esta resistência. Se eu ligar aqui, ó, essa resistência vai ser grande. Se eu ligar aqui, ela vai ser pequena. Quando a gente diminui essa resistência, a gente aumenta a corrente. Se a gente aumenta a corrente, a gente aumenta o brilho da lâmpada L1. Então, o brilho da lâmpada L1 aumenta? Correto. Número 2. Quando deslizamos o contato de P sobre o resistor variável R da extremidade
número 2 em direção à extremidade de número 1, de novo, a queda de tensão sobre o resistor variável R1 diminui? Ele está dizendo ainda assim, se eu movimentar aqui, nesse mesmo sentido que ele deu na outra, a queda de tensão aqui diminui? Sim. Como a minha corrente aumenta, você até poderia imaginar que você vai ter um aumento da queda de tensão, mas não, você está diminuindo muito a sua resistência. Como você diminui a sua resistência, esta queda vai ficando cada vez menor, até na hora que ela chega aqui, ó, e ela se torna zero. Então a 2 aqui também está correta. Número 3, com a resistência toda inserida no circuito, isto é, com o contato P sobre a extremidade número 2 do resistor variável R, a corrente do circuito é máxima. Ele está dizendo aqui, ó, se eu ligar o P exatamente nesse ponto, a minha corrente é máxima? Está errado, por quê? Nesse ponto, a minha resistência é máxima. Se a minha resistência é máxima, a minha corrente é mínima. Então, a 3 aqui está errada. Então, quais estão corretas? Apenas 1 e 2. Resposta correta, letra B. Questão número 38. A resistência equivalente do circuito da figura com a chave S fechada é. Então, ó, primeira coisa, a gente fecha a S e ele quer saber a resistência equivalente. O que é resistência equivalente? É a resistência vista pela fonte. Então, com essa chave S fechada, esses dois resistores estão em paralelo. Resistores em paralelo, a gente resolve com o produto pela soma. Então, a resistência equivalente desses dois será produto 6 vezes 3 dividido por soma, 6 mais 3. 6 é essa resistência e 3 é essa. 3 vezes 6, 18. 6 mais 3 é 9. 18 dividido por 9 é 2 ohms. Então, eu posso redesenhar aqui, ó, esse circuito. Primeiramente, eu vou trocar as duas fontes por uma de 24 volts. Então, resistor de 4 e esse resistor que a gente encontrou agora. Então, aqui é 4 e aqui é 2. A resistência agora ficou em série. 4 mais 2, 6 ohms. Então, a resistência equivalente, letra C, 6 ohms. Resposta correta, 6. Questão número 39. O valor indicado pelo voltímetro V do circuito da figura com a chave S aberta. Então, agora, ele quer saber qual é a tensão nesses dois pontos com a chave S aberta. Se a chave S está aberta, a gente pode esquecer isso aqui, que já não existe. Então, nós temos aqui um circuito série. Vou redesenhá-lo aqui e vou trocar as duas fontes por uma só de 24 volts. Elas estão no sentido que se somam. E aí temos a resistência de 4 ohm e uma de 6. Ele quer saber qual é a tensão aqui. A tensão nesse ponto é a tensão sobre o resistor R. Essa tensão que ele quer. Temos duas formas para a gente resolver. Vamos aqui montar as duas. Uma delas é usando o divisor de tensão. O divisor de tensão diz, vamos aqui chamar de X, que é a tensão que eu não tenho. A tensão em um ponto aqui será igual à tensão da fonte, que é 24 volts, vezes a resistência do resistor que eu quero encontrar a tensão, 6 ohms, dividido pela soma das resistências, 4 mais 6. 24 vezes 6. 6 vezes 4, 24. 2 vezes 6, 12. Com 2, 14. 144 dividido por 10. 144 dividido por 10 é igual a 14,4 volts. O divisor de tensão, ele nos possibilita encontrar essa tensão sem ter que achar corrente. Então, temos aqui, ó, a resposta na letra B. Mas, caso você não se lembre disso, você pode simplesmente achar a corrente. Qual que é a corrente pela lei de Ohm? Tensão, 24 volts, dividido pela resistência de 10 ohms. 24 dividido por 10 é uma corrente de 2,4 amperes. Aí, pela lei de Ohm também, você pode fazer que V é igual a R vezes I. Se eu esse aqui. Qual que é a resistência? 6 vezes 2,4. 6 vezes 2,4, 6 vezes 4, 24. Sobe 2. 2 vezes 6, 12, 13, 14. Uma casa para cá, aí ó, 14,4 volts também. Então, duas formas diferentes para a gente chegar no mesmo exercício. É sempre bom ter alguns métodos em cabeça que ajuda a gente a ganhar tempo aí, tá? Resposta correta, então, é a letra B. Questão número 40. Quando se fecha a chave S do circuito da figura,
pode-se afirmar que... Então agora ele quer saber o seguinte, quando a gente fechar aqui, ó, o que vai acontecer? Número 1, a corrente total drenada pela fonte aumenta. Quando a gente fecha isso aqui, a corrente da fonte aumenta, corrente drenada, vamos fazer dois circuitos. Na situação 1, nós temos um resistor de 4 ohms, que é esse cara. Como a chave está aberta, esse cara aqui some. Então, na situação 1, nós temos 4 em série com 6. Tá? Quando a gente fecha essa chave, esse laço aqui ele entra. Se esse laço entra, nós temos 4, e aí nós podemos fazer o paralelo entre esse e esse, que nós já fizemos no anterior, e deu 2 ohms. Então é como se você tivesse essa situação. Então aqui com a chave aberta e aqui com a chave fechada. Com a chave aberta, teremos a corrente 1. Com a chave fechada, a corrente 2. Reparem bem que a corrente I2, ela é maior, porque nós temos apenas 6 ohms de resistência equivalente. Então, ela é maior que na condição 1, que são apenas 10 ohms. Tá? Então, o número 1 aqui está correto. A corrente total drenada aumenta. Sim, quando a gente fecha a chave, você diminui a resistência equivalente do circuito. Então, a corrente aumenta. Número 2, a corrente sobre o resistor R2 diminui. Nesse primeiro caso aqui, por exemplo, nós teríamos 24 volts. 24 volts dividido por 10, nós teríamos aqui, ó, 2,4 amperes. Tá? Passando aqui. 24 dividido por 10. No caso 2, nós teríamos 24 dividido por 8, que daria 3 amperes. Só que esses 3 amperes chegariam até esse ponto aqui. E aí eles iriam dividir para cá. Ó. Como é que a gente faz para saber se está certo? A gente pode aplicar um divisor de corrente. Se eu sei que vai chegar a 3 amperes aqui, você faz 3 vezes 3, 9. 9 dividido por 9 é 1 ampere aqui. Ó. Então você teria 1 ampere aqui e 2 amperes aqui. Então esta corrente realmente diminui. Então resposta correta também. Número 3. A tensão sobre os resistores R2 e R3 será a mesma quando você fechar? Correto. Eles estão em paralelo. As duas tensões são iguais. Então estão corretas todas as alternativas. Letra E. Questão número 41. O dispositivo de manobra e proteção capaz de estabelecer, conduzir e interromper correntes em condições normais ou anormais do circuito, inclusive em elevadas correntes de curto-circuito é... Então, quem que é o dispositivo de proteção e manobra? Ó, ele já está dizendo aqui, ó, proteção e manobra. Então, já não pode ser seccionador, porque seccionador não é para proteção e manobra. Disjuntor, resposta correta. Chave faca também não. Dispositivo DR não é para isso, porque ele está dizendo interromper condições normais e anormais. Então, somente o disjuntor. Contator até poderia ser se ele tivesse dito somente manobra, tá? Mas ele disse manobra e proteção. Então todas as outras aqui estão erradas. É apenas o disjuntor. Resposta correta, então, letra B. Questão número 42. Os equipamentos apontados pelos números 1, 2 e 3 são, respectivamente. Então, um aqui, ó, é um para-raio. Isso aqui é uma forma, eu não me lembro agora qual é o código dado a esse desenho, mas ele é assim um para-raio, tá? Número 2 aqui é um transformador e o número 3 é um disjuntor. Então temos, por exemplo, seccionador não é. Então já roda a letra A. Letra B, ó, correta, para-raios, transformador e disjuntor. Vamos continuar lendo. Letra C, disjuntor não é, isso aqui não é um disjuntor porque ele tem que estar em série, tá? Para-raios, reator também não é reator. Aterramento também não é assim que faz. Então, resposta correta, letra B. Questão número 43. Considerando que não há perdas nos condutores, qual o valor da resistência do ebulidor da figura? Então, ele deu aqui um circuito ideal, ele deu a potência. Ele quer a resistência. Então, ó, a fórmula da potência, a mais básica, é essa daqui. E aí, nós temos a lei de Ohm. Se a gente aplicar esta lei de Ohm, a gente consegue
encontrar outras leis da potência. Por exemplo, a tensão é R vezes I. Então você pode substituir esse R aqui, fica R vezes I vezes I. Isso aqui dá R vezes I ao quadrado. Ou também, eu posso substituir o I. O I é igual a E por R. Então, trocando aqui e fazendo análise, fica V ao quadrado por R. Reparem bem, nós temos três fórmulas. Como nós temos tensão e potência, a gente pode usar essa fórmula aqui, ó. Ele quer a resistência. Então, se a gente isolar o R, nós temos que V ao quadrado dividido por P. Qual que é a tensão? 120. 12 vezes 12 é 144. Então, 144, como é 120 vezes 120, você acrescenta 2 zeros. Então, fica 14.400. 14.400 dividido por 1.200. Cortaremos os 2 zeros aqui, ó. 144 dividido por 12. Quem não sabe de cabeça, pode fazer a conta na mão aqui, ó. Dá uma vez 2, 2, para 4, 2. Uma vez 1, para 1, nada. Abaixo o 4. Duas vezes 2, 4, para 4, nada. 2 para 2, nada. Então, a nossa resistência é de 12 ohms. Resposta aqui, ó. Resposta correta, então, letra D. Questão número 44. Se o tempo necessário para aquecer uma jarra de água até a temperatura de 75 graus foi de 10 minutos, qual a energia gasta pelo ebulidor? Então, ele disse que para aquecer a água até 75 graus, ele ficou ligado por 10 minutos. Vamos primeiramente entender esse quesito de potência. 1.200 watts significa que se a máquina ficar ligada por 1 hora, ela vai consumir 1.200 watts-hora, que a gente conhece como 1,2 kWh. É isso que quer dizer essa medida de energia. Ou seja, uma máquina de 1.200 watts ligada por 1 hora vai gastar 1.200 watts, que é 1,2 kWh. Essa é a unidade de consumo de energia. Como ele ficou ligado por 10 minutos, ele quer saber quanto que dá isso. Bom, 10 minutos é 1/6 de 1 hora. 1 hora são 60 minutos. Então, 10 minutos, você pega isso aqui e divide por 6. Deu 10 minutos. Então, se eu sei que ela gasta isso em 1 hora, eu posso simplesmente pegar 1.200 e dividir por 6. 2 vezes 6, 12, para 12 nada. Abaixo 0, 0, 0, 0. Deu 200 watts. 200 watts não tem resposta aqui ainda, por quê? Porque ele está em K. 200 watts é 0,2 kWh. Temos a resposta na letra A, 0,2 kWh. Questão número 46. O tempo de interrupção de um dispositivo de manobra ou proteção é o intervalo de tempo que decorre desde. Vamos ler. Letra A. O início da operação de abertura até a extinção do arco em todos os polos do dispositivo. Essa questão aqui tem que dar uma outra averiguada, mas ela até que caberia recurso. Se é um sistema de proteção também, esse tempo ele decorre desde o momento em que foi lida a falha, tá? Então, por exemplo, você tem um sistema que ele percebe a falta. Quando ele percebe a falta, ele informa alguém que desliga o disjuntor. Então, é daqui que parte esse tempo, mas ele não considerou isso. Ele considerou apenas o início da operação de abertura até a extinção do arco. Tá? Essa daqui está correta, mas poderia se entender que é desde o início da percepção da falta. Tá? Mas vamos ver. Letra B. A detecção da corrente de falta pelo relé até o momento do afastamento do contato de todos os polos. Essa daqui, o início está certo. Só que o final não, é até a extinção do arco. Você só considera que ele atuou quando o arco foi extinto. Então a B está errada também. C. O início do movimento até o ponto de afastamento máximo dos polos. Também não é, é até o arco. O início da operação de abertura até o momento em que os polos do dispositivo abrem o contato entre si. Também não, que é igual a de cima. Letra A, ele diz que é o início da ocorrência da falta até o início da abertura dos contatos. Também está errado. Precisa dar uma analisada aqui, mas eu disse que isso aqui pode ter recurso, porque eu entendo que seria a junção da C com A. Desculpa, da B com A. Seria da detecção da corrente de falta até a extinção do arco. Mas como não tem essa,
ele considera aqui a letra A mesmo. Questão número 47. Segundo a NR10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, os serviços em instalações elétricas energizadas em alta tensão somente podem ser realizados se... Então, ó, energizados em alta tensão, cuidado com isso. Letra A, forem previstos com 48 horas de antecedência, não, ela não fala isso. B, na equipe houver um profissional da área de segurança do trabalho acompanhando os trabalhos, não é necessário, não. Se houver procedimentos específicos, detalhados e assinados por um profissional autorizado, correto. Esse trabalho ele é precedido de procedimentos, tá? Tem que constar tudo lá. D, estiver autorizado pelo diretor da empresa? Não, ele pode até mandar, mas ele não tem poder sobre isso. E, houver o acompanhamento presencial de um profissional da área de engenharia? Também não. Resposta correta, letra C. Questão número 48. Qual alternativa não contempla uma medida de proteção coletiva prevista pela NR10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade? Então, qual delas não é uma EPC? Vamos ver. Isolação das partes vivas, esta é uma proteção coletiva, sim. E utilização de obstáculos e barreiras também é. Uso de vestimentas de isolação, opa, aqui é EPI, tá? Vamos continuar. D, bloqueio do religamento automático, isso aqui é uma coletiva. Sistemas de seccionamento automático também é coletiva. Então, resposta correta, letra C. Questão número 49. De acordo com a NR10, segurança em instalações e serviços em eletricidade, somente será considerada desenergizada a instalação elétrica liberada para trabalho mediante os procedimentos apropriados listados abaixo. Enumere os parênteses abaixo em relação à sequência correta de procedimentos. Então, segundo a norma, você não pode considerar desenergizado um circuito que não cumpriu alguns passos. Vou dar um exemplo. Se você for trabalhar em um circuito e você desligar o disjuntor, você não pode considerar que a linha esteja desenergizada, porque você não cumpriu alguns passos e essa linha pode ser energizada por algum fator. Se essa linha pode ser energizada, a norma exige que você já a trate como linha energizada. Então, para você dizer que a linha está desenergizada, você precisa cumprir alguns passos. Quais são esses passos? Eu dava curso de norma e eu acho que a melhor maneira para a gente se lembrar é a gente lembrar dos SICAPs. SICAPs, que são os passos que você tem que fazer. Então, vamos aqui, ó, passo a passo. Primeiro passo, você tem que seccionar, ou seja, abrir o seu circuito. Então, aqui teremos o número 1. Depois que você secciona, você tem que impedir a reenergização. Então, vamos para o passo 2 aqui, ó. O que significa isso? Por exemplo, você tem um disjuntor, onde você desligou o circuito. Você tem que bloquear essa ligação. Você pode colocar um cadeado, ou no caso mais extremo, arrancar esse disjuntor e deixar ele aberto, tá? Depois que você impediu, você tem que fazer a letra C, é constatação da ausência de tensão. Vamos pôr o número 3 aqui. Você tem que pegar um multímetro ou um outro equipamento, dependendo aí do nível de tensão, ou checar se tem painel, e constatar que realmente não tem tensão. Depois que você fez isso, você aterra, tá? Você instala o aterramento temporário. Então, vamos aqui para o item 4. Ó. Instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores. Porque se alguém ligar o circuito, se alguém conseguir ligar, né, depois disso, ele estará aterrado antes de você. Então, depois que você aterrou, você tem que fazer a letra P, é proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada. Caso tenha algum, você tem que proteger eles. E por último, a letra S de sinalização, ó, instalação da sinalização de impedimento de reenergização. Então aqui temos o número 6. Então você desliga, você tem que prover um jeito que uma outra pessoa inadvertidamente não irá conseguir ligar. Além disso, você tem que aterrar, proteger alguma coisa que ficou lá dentro ainda, energizado, e ainda tem que colocar placas de sinalização. Então ficamos com 6, 2, 1, 3, 5, 4. Temos essa sequência aqui, ó. Resposta correta, então, é a letra C.
Ou seja, após efetuar esses 6 passos é que você pode considerar que a linha esteja desenergizada. Se você não fazer isso, você tem que cumprir a norma de linha energizada. Questão número 50. Nos trabalhos envolvendo alta tensão, a NR10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, entre outras regras, prevê que. Vamos ver o que ela diz. Número 1. Todo trabalhador em instalações elétricas energizadas em alta tensão deve dispor de equipamento que permita a comunicação permanente com os demais membros da equipe e com outros centros de operação durante a realização do serviço. Correto. Trabalhando em alta tensão no CEP lá, tem alguns passos básicos, sempre em 2 pessoas no mínimo, e tem que dispor de dispositivo de comunicação, geralmente rádios aí, tá? Número 2. Os serviços em instalações elétricas energizadas em alta tensão, bem como aqueles executados no sistema elétrico de potência, não podem ser realizados individualmente. Acabei de falar isso. Falou que é CEP, você sempre que trabalhar no mínimo em dupla. Então essa daqui também está correta. Número 3. Os trabalhadores que intervenham em instalações elétricas energizadas com alta tensão e que exerçam suas atividades dentro dos limites estabelecidos como zona controlada de risco, sejam efetivos ou estagiários, devem ter no mínimo 90 dias de experiência. Isso aqui não tem esta citação na norma, não é isso que define se você pode ou não trabalhar, tá? Então a 3 aqui está errada. Quais são as corretas? Apenas a 1 e 2. Resposta correta, então, é a letra B. Encerramos assim mais um vídeo de resolução de questão de concurso. Para outros vídeos, consulte o nosso canal.